Olá pessoal, aqui é o professor Matheus, muito bem-vindo ao meu curso de Ciência Política aqui no YouTube. Na aula de hoje eu vou dar continuidade ao conceito do Estado e eu vou falar sobre o princípio da territorialidade como um elemento fundamental para o surgimento do Estado moderno. Antes de começar a aula de hoje, pessoal, bem rapidinho, 3 lembretes. O primeiro, para que vocês se inscrevam aqui no meu canal, se ainda não estiverem inscritos, é só clicar no botãozinho aí embaixo do vídeo. O segundo é que eu deixei aqui na descrição os links para o material do curso de Ciência Política, se você tiver interesse em adquirir. E o terceiro é que também aqui na descrição eu tenho o link para minha campanha no Apoia-se, que é uma campanha de financiamento coletivo recorrente, em que eu peço então o auxílio de vocês aí para que a gente possa fazer o canal crescer ainda mais. Inclusive aproveito e já agradeço a todos aqueles que já são meus apoiadores, os nomes estão aqui também na descrição do vídeo. Agradeço porque esse apoio de vocês é fundamental para que o canal continue crescendo e melhorando cada vez mais. Então deixo aqui para vocês o meu muito obrigado. Na primeira parte, eu falei para vocês sobre a ideia da centralização do poder político como um elemento fundamental para o surgimento do Estado. Agora, essa centralização do poder político, ela ocorre, perfeito, e aí o rei, o príncipe, ele vai governar onde? Então aí a gente tem aqui o surgimento desse segundo princípio, dessa segunda ideia, que é fundamental para o surgimento do Estado moderno, que é o princípio da territorialidade. Quer dizer, a própria expressão ela já é autoexplicativa, Ou seja, o Estado moderno, o Estado ele surge a partir do momento em que se reconhecem territórios que estão subordinados ao príncipe, O príncipe ele centraliza o poder político e uma vez que ele centraliza, ele passa então a mandar, digamos assim, dentro daquele território. Significa dizer, em resumo, que não se pode falar em Estado moderno sem a existência, óbvio, de um território. O príncipe, então, só poderia agir politicamente dentro daquele território ou no âmbito daquele território para defender os seus, entre aspas aqui, quer dizer, os seus súditos, os seus subordinados. E isso é interessante porque isso acaba gerando ao longo do tempo o exercício legítimo do poder político por parte do príncipe. E é daí que surge então a ideia da autoridade do príncipe frente aos seus súditos, ou seja, ele é visto como seus súditos, como subordinados, como alguém que legitimamente pode lhes dar ordens. Então, essa é a ideia aqui, ou nesse momento, essas duas ideias, esses dois princípios, digamos assim, eles se casam. E aí é necessário, então, que você compreenda esse raciocínio. Lógico que eu estou falando aqui de uma maneira muito sintética, mas é um raciocínio que ele ocorre aí ao longo do tempo. E que raciocínio é esse, então? Recapitulando. Primeiro, o poder político está descentralizado nas mãos de várias pessoas. Surge um outro grupo social, que é a burguesia, que tem interesses distintos da nobreza, dos senhores feudais, que são aqueles que detêm o poder político. Então, essa burguesia nascente, que começa a enriquecer cada vez mais, passa a buscar apoio no príncipe. Lembrando que reis e príncipes já existiam antes, só que eles não tinham o poder político, não poderiam exercer o poder político efetivo, eram muito mais figurantes naquele concerto ali de poder político durante a Idade Média, vamos colocar assim. Então essa burguesia nascente começa cada vez mais a apoiar o príncipe e dizer, olha, príncipe, quem nos representa, usando aí a expressão dos dias de hoje, é você. Ou seja, você, príncipe, que é o meu representante, eu sendo ali um membro da burguesia. Então é a você que eu devo a legitimidade, que eu devo a aceitação das ordens, não é aquele outro lá que é o nobre. Então, nesse processo histórico, esse poder político ele vai cada vez mais, então, saindo das mãos dos nobres e indo para a mão do príncipe, indo para as mãos do rei. E, logicamente, que essa mudança ou essa transferência, digamos assim, de poder político da nobreza
para o rei, né, para o príncipe, com o apoio da burguesia, só pode ser feito se a esse príncipe, então, lhe for garantido, né, ou lhe for ali atribuído o poder de mando dentro de determinado território. Então, nesse sentido, a centralização do poder político ocorre ao mesmo tempo em que existe, então, essa ideia da territorialidade do mando do governante, né, do príncipe naquele estado. Então, percebam aqui que o surgimento do Estado moderno nessa perspectiva, ela corresponde a uma aliança entre a burguesia e o príncipe com qual objetivo? Com o objetivo de tirar o poder político da nobreza. Então, esse processo que eu repito é um processo que ocorre ao longo do tempo, é um processo vitorioso, né? Tanto que 400, 500 anos depois, aí, mais ou menos, do período histórico que eu estou falando aqui agora, o Marx, por exemplo, vai dizer que a burguesia teve um papel fundamental no processo de evolução do sistema capitalista, justamente por remover o poder político e econômico das mãos dos nobres. Então, essa é a ideia do surgimento do Estado moderno, quer dizer, um processo de aliança realmente entre o príncipe que se encontrava despido de poder político, era muito mais figurativo, a burguesia, que também era despida de poder político, porque o poder político, repito, estava nas mãos da nobreza, dos senhores feudais, mas a burguesia cada vez mais vai tendo poder econômico, e ela então passa a se utilizar desse poder econômico para apoiar o príncipe no seu objetivo de chamar para si o poder político que estava nas mãos da nobreza, que é a centralização do poder político. Então, a gente pode dizer que o Estado moderno ele vai se concretizar, né, ou ele vai se efetivar, sua construção está feita a partir do momento em que essa aliança entre príncipe e burguesia está concretizada e está em vigor, digamos assim. Quer dizer, a partir desse momento, então, a gente pode falar na existência desse Estado moderno. O príncipe é aquele, então, que manda, né? O príncipe é aquele que exerce o poder político, mas vejam que exerce um poder político no seu sentido de um exercício da autoridade, porque ele é legitimado pela burguesia, ele tem o reconhecimento da burguesia, e ao mesmo tempo a burguesia também ganha com isso. Quer dizer, como é conhecida de conhecimento aí a ideia do mercantilismo, né, dessa união entre príncipe e entre o rei, né, e a burguesia. Então a burguesia também ganha com isso, especialmente porque nesse processo histórico o que ocorreu muitas vezes foi que a própria burguesia passou a atuar como assessor do rei, digamos assim, né? Ou seja, começam a surgir aí conselhos, começam a surgir órgãos consultivos, né? Órgãos aos quais o rei, o príncipe, se dirigia para poder obter literalmente conselhos, quer dizer, o que nós vamos fazer agora? Então isso é uma ideia dos ministérios, por exemplo, que a gente tem hoje. Se a gente pega, por exemplo, o presidente da República, no caso brasileiro, e os ministros, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Agricultura, o que for, quer dizer, traduzindo, né, ou transportando isso para 500 anos atrás, aí, é a mesma ideia. Quer dizer, você tem ali o príncipe, né, o governante central, e tem essa corte, né, esses conselheiros ao seu redor, que são membros originários, majoritariamente, da burguesia. Ou seja, são pessoas, essa burguesia passa então a se aliar a esse príncipe para assessorá-lo e, consequentemente, óbvio, obter benefícios para si mesma, né, para ela mesma, para a própria burguesia. E um ponto importante a destacar nesse processo é o surgimento de um princípio também, é claro, não é exatamente a mesma coisa, é óbvio, mas a ideia de assembleias, quer dizer, assembleias representativas. Lógico, e isso é importante destacar, quer dizer, a gente tem ali um grupo de pessoas que seria a burguesia, que está crescendo, mas ao mesmo tempo e ao longo desse processo, o rei ele não pode simplesmente virar as costas para a nobreza. Então, nesse processo, né, em que o rei começa a se transformar na figura principal pela centralização do poder político em suas mãos, e nesse crescimento da burguesia como, entre aspas, né, pessoas do povo, e eu digo pessoas do povo porque, como eu disse na primeira parte, essa burguesia
ela não faz parte do clero e nem da nobreza. Então, nesse sentido, começam a surgir aí, concomitantemente à centralização do poder político, as assembleias, quer dizer, assembleias representativas desses dois grupos sociais, eu vou colocar assim, desses dois estamentos. Assembleias representativas da burguesia e assembleias representativas da nobreza, como instituições que vão interferir, ou melhor dizendo, influenciar o príncipe naquilo que ele faz. Então, daí a gente tem também, ou começa a ter o surgimento, claro, lento, né, mais gradual, dessas instituições representativas, né? Então, daí que a gente vai ter, por exemplo, como se tem hoje, a ideia de Câmara dos Deputados e a ideia do Senado, ainda que Câmara dos Deputados e Senado no Brasil hoje sejam instituições diferentes, né, ou representativas de instituições, de grupos sociais diferentes do que de 500 anos atrás. Mas é importante destacar isso, quer dizer, ao mesmo tempo então em que se centraliza o poder político nas mãos do rei, a burguesia se fortalece politicamente, inclusive. Ao se fortalecer, ela passa a assessorar o rei, a assessorar o príncipe, mas a nobreza não fica parada, então a nobreza também faz demandas, e essas demandas então são equilibradas em assembleias, em instituições representativas desses dois grupos, quer dizer, instituições representativas da nobreza e instituições representativas da burguesia. E aí, né, só para a gente fechar essa segunda parte, a burguesia nesse momento ela dá um golpe de mestre, né? Eu digo um golpe de mestre por quê? Porque ela passa a se apresentar para o restante da sociedade, para aquilo que é o terceiro estado, como seu representante. Ou seja, colocando aqui de uma maneira bem estereotipada, mas resumida, a gente tinha anteriormente o clero, a nobreza e os demais, né? Ou seja, o restante da população. Então, o clero agora, ele ainda está presente, é claro, mas em termos políticos ele já não é mais tão importante porque existe a centralização do poder político nas mãos do rei, né? Dada aquela separação entre o espiritual e o temporal que eu expliquei na primeira parte dessa aula. Então sobra a nobreza. Só que a nobreza, digamos assim, que ela seja mal vista pelos demais, porque sempre existiu ali uma relação de exploração entre a nobreza e os seus servos, né, os demais da sociedade. Então, a burguesia, quando surge e quando se estabelece como um grupo social relevante, o que ela diz? Ela diz para esses demais, olha, eu vim de vocês, né, e eu estou aqui, consegui crescer, estou aqui atuando junto ao príncipe, junto ao rei, em defesa do seu interesse. Então, quando começam a surgir essas instituições representativas, essas assembleias, que é óbvio, são representativas aqui dos grupos, e é óbvio que eu não estou falando aqui em eleições, em participação, isso é algo que vai acontecer bem depois, né? Mas a ideia da representação, então, que começa a surgir nesse momento é justamente essa. E aí a nobreza vai se colocar, olha, eu surgi, eu cresci e eu atuo contra a nobreza que explorava vocês anteriormente. Portanto, eu sou o representante de vocês, né? Daí esse golpe de mestre, como eu disse antes, que a nobreza aplica, digamos assim, que a burguesia aplica, desculpem, né? Esse golpe de mestre que a burguesia aplica, porque ela passa então a se promover como representante dos interesses do povo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, então eu volto aí na terceira parte para terminar esse conceito de Estado. Lembrando, então, que a gente já falou até agora, a ideia da centralização do poder político e o princípio da territorialidade e, então, esse príncipe, esse rei surgindo com o apoio da burguesia como o Estado, né, digamos assim. Então, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, então, né, de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que você possa receber as notificações da próxima aula, da próxima parte, das próximas aulas e dos próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço a todos e até a próxima.